o Teach Beyond, no seu avançar pelo mundo, ele acabou se deparando há mais ou menos 10 anos atrás, se não me falha a memória, com essa dura realidade dos refugiados dentro do espectro maior de deslocados, né? Porque tem muitos que estão deslocados internamente por conta de conflitos, por conta de catástrofes, por conta de guerras, enfim, mas aqueles que migram de um país para outro, né, trazendo na alma esse pavor, esse trauma, tudo que implica numa fuga, né, numa tentativa de se salvar do pior, apresentam um drama que mexe com todos que veem e que observam e que se aproximam um pouco dessa realidade. Com o Teach Beyond não foi diferente. Quando nós nos deparamos com a quantidade enorme de refugiados, mais ou menos nesse período que eu fiz menção há pouco, chegando na Europa, e tendo nós nas mãos ferramentas capazes de ajudar esses refugiados pelas vias da educação, nós nos mobilizamos para algumas parcerias e conseguimos, através da Euro Relief, entrarmos em Lesbos, que é um dos primeiros acessos dos refugiados vindos do Oriente Médio, em algumas partes do norte da África. Alguns chegam a fazer ali a volta para poder acessar essa ilha grega, a fim de tentar conseguir algum tipo de refúgio na Europa. Diante da dura realidade, portanto, da ilha, que tinha um dos maiores campos de refugiados do mundo, e essa parceria tendo acontecido e se viabilizado, o Teach Beyond foi escolhido para ser a organização cristã internacional que trabalharia com os projetos de educação dessas famílias refugiadas, né? Então, nós desenvolvemos, ao longo desses últimos anos, alguns programas que visam atingir dois objetivos específicos junto aos refugiados, né? O primeiro é ensiná-los a falar o inglês, uma vez que eles estão chegando, né, nesse lado ocidental do mundo, e o inglês é a língua que melhor atende aí as possibilidades que eles ventilam pela frente, e associado à capacitação e à formação na língua, a todo um conteúdo que tem por propósito aliviar os traumas trazidos no coração. Porque às vezes a gente não faz ideia do quanto esses pequeninos, esses jovens, os seus pais, mulheres, idosos, enfim, sofrem nesse processo. Como se não bastasse tudo que motivou-os a fugirem, deixarem suas casas, famílias, propriedades muitas vezes, a se arriscarem nesse processo de trânsito. O próprio processo de trânsito em si é muito traumático. São noites sem dormir, são noites andando, são noites colocando a vida em risco, atravessando mares, adoecendo no processo. Muitos ficam pelo caminho, e tudo mais que emocionalmente um ser humano experiencia num processo doloroso como esse. Então, a ideia do nosso material é, de um lado, capacitá-los e formá-los, principalmente jovens e adolescentes, crianças, jovens e adolescentes. Esse é o nosso alvo principal. É mais fácil termos acesso a eles, né? É também estratégico isso, uma maneira de chegar aos pais, às famílias e tudo mais. E no meio do material, há toda uma ciência, né, que trabalha essa questão dos traumas, das dores, dos medos, das culpas, das saudades, das iras, não podendo, né, obviamente, com esse material, por conta de uma série de políticas internacionais, abordarmos franca e abertamente o Evangelho, mas criando o ambiente necessário para que isso aconteça pelas vias da relação, né? Relacionamento é um dos elementos fundamentais, e vocês que moram na Europa já aprenderam isso, para que a gente consiga chegar junto ao coração e partilhar as verdades transformadoras que conhecemos do Senhor, né?
Então, o Beyond Borders acabou, por conta dessa trajetória, se tornando esse braço do Teach Beyond, cujo propósito é servir os refugiados, ajudar os refugiados, usando ferramentas de educação, tanto em termos de línguas quanto em termos de outras vocações, e cumprimos o nosso papel para esse público específico, né? Sermos alívio para eles, sermos, talvez, as respostas que eles tanto buscam, né? A terra prometida pela qual eles tanto anseiam, porque como crentes em Jesus nós temos essa esperança no coração para partilhar com eles. Então, é um projeto que visa atender os refugiados, não só hoje, não só em Lesbos, né, mas onde nós estivermos presentes. E essas demandas se tornarem demandas reais nas nossas vidas. Por exemplo, lá no Brasil, eu sou o coordenador nacional do Beyond Borders, porque nós temos já no Brasil um pouco dessa realidade, né? Refugiados desde a época da guerra no Afeganistão, como mais recentemente, depois da Síria, a Venezuela, enfim, chegando ao Brasil, e como é que a gente poderia cooperar, ajudando a igreja local e outras organizações que trabalham com refugiados a cumprirem melhor e mais eficazmente os seus papéis. Então, é como nós temos tentado atuar no Brasil. Então, Beyond Borders é mais ou menos isso, né?